Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Desculpa aí minha voz rouca, mas é porque passei a semana dando aula presencial aí no colégio, né? E acabou, e aí ontem à noite ainda fui para um cursinho que eu trabalho e dei aí em torno de 3 horas de aula, acabou a voz ficando rouca. Eu estava até dizendo à minha esposa, eu digo, eu vou andar na rua rouca assim, o pessoal já vai ficar preocupado, só que eu estou doente com alguma coisa, né? Beleza. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem um colega de vocês. Ah, pronto, já resolvi aqui. Então, pessoal, coisa simples, né, básica aí que a gente tem em relação às nossas aulas, né? Hoje a gente vai estar iniciando o tópico 3. Como eu disse a vocês, o tópico 3 não, o tópico 4. Está na página 534. O tópico 3 ele é bem teórico e, como eu falei para vocês, as informações necessárias era apenas você entender sobre quarto de volta, né? O pessoal que estava online teve a dificuldade da questão como é que eu posso dizer? A questão do áudio, aquela coisa toda, né? Inclusive, eu já adianto para vocês de antemão que quando for no período assim que tiver aula presencial lá no colégio e no caso o pessoal que vai ficar em casa, então, como a gente tinha combinado no comecinho do ano, né, nas nossas primeiras aulas ainda presenciais, eu não cheguei a ter aula com vocês, mas a gente vai manter aquela nossa metodologia, tá bom? Quando for aula presencial, vai ser aulas com exercícios. Então, eu vou passar exercícios do livro e a gente vai trabalhar. O pessoal que vai estar em casa vai ficar acompanhando a resolução dos exercícios, né, através de imagens que eu vou pedir para os colegas, os demais colegas postarem no grupo para vocês. Depois, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu garanto que irei abrir um espaço, né, para solucionar as dúvidas de vocês de forma individual, tá bom? Se for em forma em grupo também não tem problema nenhum. Você, 2, 3 colegas estão com a mesma dúvida, podem entrar em grupo e a gente trabalhar numa boa, né? Entendeu? Então, a gente vai ficar trabalhando dessa forma, porque eu vi que com a dificuldade, né, em relação à tecnologia, em compartilhar a aula ali, se eu for dar conteúdo de forma presencial, conteúdo que eu falo assim, conteúdo teórico, o pessoal que está em casa vai ficar meio que sentindo falta daquela parte teórica, ok? E a parte prática ela é mais tranquila da gente trabalhar, resolvendo o exercício. Com quem está lá eu resolvo, depois eu vou resolvendo com vocês numa boa. Não tem problema. Combinado assim? Para vocês não ficarem preocupados. Então, quando for dia de aula presencial que for nossa, então a gente trabalha aí nesse formato. Tranquilo? Vamos embora à aula? Ó, como eu tinha dito a vocês na terça-feira, a aula de hoje ela vai ser uma aula voltada já dando início aos primeiros cálculos matemáticos para vocês, né? Então, fazer umas continhas ali, uma continha acolá. Professor, eu vou deixar de usar os instrumentos que a gente comprou. Então... Não se preocupe. Agora, nessa aula especificamente, nesse conteúdo, não há necessidade da gente estudar, usar, né? Fazer utilidade dos instrumentos atuais. Nessa aula, ela é focada mais em cálculos, tá bom? E em memorização. Então, vai precisar muito da ideia e a gente vai ver que vai utilizar bastante dos conceitos teóricos que a gente viu nas construções angulares anterior, tá bom? Esse conteúdo de agora é um conteúdo que remete à situação entre transportar um ângulo de forma calculista, né? Então, fazer todo esse processo utilizando métodos de cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aí de forma tranquila e vamos ver aí. Então, na página 534, como você está vendo aí, a gente está observando aí que existe vários tipos de geometria. Existe a geometria com complexos, geometria descritiva, geometria esférica, geometria fractal, geometria plana.
geometria projetiva, né? O nosso foco, né, da nossa aula, não só de hoje, mas dos nossos conteúdos, é a geometria plana, né? Então, vamos sempre trabalhar essa parte plana da geometria. E um dos conteúdos que é considerado base, depois que você aprende retas paralelas, você aprende como construir determinados ângulos, né? Como fazer toda essa medição, os ângulos, né? Entre transversais. O que seria isso, professor? Como seria um ângulo entre transversais? Vou mostrar a vocês aí uma imagem. É quando eu tenho duas paralelas, ó, como vocês estão vendo aí. Então, duas paralelas, e ela é cortada por uma transversal aqui, a transversal T. Ou seja, um outro segmento um pouquinho inclinado, cortando essas duas paralelas. Quando essa figura, né, ou seja, quando essa imagem ela aparece no mundo geométrico, o matemático Euclides, né, que eu já falei para vocês nas nossas primeiras aulas, então o matemático Euclides ele enxergou que essa transversal ela dava surgimento a duas regiões. A região externa, como vocês estão vendo aí, né, essa meio que pintadinha aí, né, acho que é azul ou verde, né? Então, meio pintadinha aí da região externa. E nessa parte central aí, a região interna. Então, tudo isso era surgimento após cortar por essa transversal, tá bom? Então, agora, cortando por essa transversal, o Euclides ele determinou essa situação aí. E para que serve isso aí? Não, com essa determinação, ele observou, deixa eu botar minha canetinha aqui, ele observou que ia aparecer ângulos aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, iria aparecer 8 ângulos. E esses 8 ângulos entre si iriam ter relações. E que relações seriam essas, professor? A gente vai ver agora. E aí eu vou passar para vocês um método que normalmente eu só trabalhava esse método no ensino médio. E aí vocês podem estar dizendo, mas professor, e por que a gente vai ver esse método agora? Se era lá no ensino médio, isso é ensino fundamental, professor. Mas no ensino médio, você trabalhava, será que a gente está apto a trabalhar isso aí? Aí é o ponto-chave da questão. Como eu ensinei a vocês, desde o comecinho, a construir os ângulos, a fazer esses desenhos, construir retas paralelas, construir retas perpendiculares, eu tenho convicção de que utilizar esse método de agora vai fazer você chegar lá no ensino médio expert nessa parte que se diz ângulo. Esse assunto vocês vão ver no 9º ano, de novo. Comecinho do 9º ano, vocês vão ver esse assunto. Comecinho do 1º ano do ensino médio, vocês vão ver esse assunto de novo. Comecinho do 2º ano do ensino médio, vocês vão ver esse assunto de novo. E comecinho do 3º ano do ensino médio, vocês vão ver esse assunto de novo. Vê que onda, vocês vão de hoje até, ou seja, desse ano até o 3º ano, vocês vão ver esse conteúdo de novo. Alguns alunos me perguntavam, professor, rapaz, vai ver esse assunto de novo, né? E aí eu digo a vocês, quando existe algo que é importante e que se tem um grau de importância enorme, esse algo ele se repete com frequência, né? Esse algo se repete com frequência. Eu vou dar um exemplo a vocês no dia a dia. Se você quer armazenar algo, né, na mente de vocês, aquilo que você gosta, então você vai repetir aquilo constantemente. Então, se você gosta de uma série, né? Você tem aquele amor por uma série ou por um filme, por exemplo, você assiste ele umas 1000 vezes. E cada vez que você assiste, você vê de forma diferente, porém, ambas as vezes que você assistiu, é o mesmo filme. Né? Então, a mesma coisa acontece com esse conteúdo, tá bom? Então, esse conteúdo aí, especificamente, ele vai se repetir ao longo do 8º, 9º. Na verdade, já era para você ter visto desde o 6º. Desde o 6º ano já era para ter sido trabalhado esse conteúdo aí. Tá bom? Então, era para se ver em todas as sequências, porque é um conteúdo base. É um conteúdo que tem que ser construído, né? É como se fosse aí, toda casa, quando ela é construída, toda ela tem uma base.
Então, esse conteúdo é como se fosse a base de todas as casas geométricas que se tem pela frente. Vamos lá, vamos continuar aí. Utilizando aí essa figura, como tem região externa, região interna, eu vou mostrar a vocês um método que resume todo esse conteúdo, todo esse capítulo que está aí nas páginas de vocês aí, todo esse tópico, na verdade, isso aí resume tudo isso para a gente. E aí você vai ver que esse método ele é eficaz. Quando for no ano que vem, nono ano, a gente vai ver esse método de novo, até chegar uma hora que você vai dizer, eita, poxa, eu já sei calcular é tudo, né? Porque o método ele é 100%. Inclusive, quando tivermos a nossa provinha que envolver esse conteúdo aí, eu vou colocar na prova esse resuminho aí, essa tabelinha que eu vou passar para vocês agora, eu coloco na prova para poder vocês conseguirem responder numa boa, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que vai colocar na prova? A gente não tem que aprender, o senhor vai facilitar a vida, não é facilitar não. Isso faz parte da nossa metodologia. A nossa metodologia de ensino vai ter esses passos. Vocês estão no 8º ano agora, então faz jus ter esse resumo aí para lhe dar esse suporte, né? Até porque no livro esse resumo ele está muito solto, está muito perdido, assim, tá, como é que eu posso dizer? Está jogado, né? Então ele está muito perdido mesmo. E aí o que é que eu fiz? Eu arrumei direitinho e para facilitar deixei até coloridinho, né? Para vocês gostarem aí por estarem no 8º ano. Então vê só, os ângulos. Viu que eu mostrei para vocês, ó, nesse slide aqui anterior, 8 ângulos, não é isso? Dentre esses 8 ângulos, existem os ângulos que são todos esses ângulos relacionados, e lembrando que é sempre relacionar um ângulo a outro ângulo, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que seria. Existem ângulos que são iguais. É ângulos que você não precisa fazer a continha. Vai estar lá o exercício, você só vai marcar a alternativa, não precisa nem mandar como é que eu posso dizer, a resolução, porque eles são iguais, são ângulos que não há necessidade da conta, né? Ah, professor, que ângulos são esses? São ângulos que, se estiverem, né, na mesma região e em lados diferentes, a gente pode dizer que eles são iguais. Dê um exemplo aí, professor. Vamos lá, presta atenção aqui, ó, no riscado. Tá bom? Então, eu vou pegar esse ângulo daqui. Veja que ele está na região interna. E como a lei aqui determina, diz que eu tenho que estar na mesma região. Então, para estar na mesma região, eu vou ter que permanecer na interna. Porém, em lados diferentes. Um está do lado esquerdo. Eu posso colocar aqui o ângulo do lado esquerdo? Não, né? Porque tem que ser lados diferentes. Então, eu vou colocar no lado direito. Tá bom? E aí eu tenho a mesma região e lados diferentes. Tá bom? Esses são chamados de ângulos alternos internos. Mas vê que essa nomenclatura ela está vaga aí no livro de vocês. Então, o que é que eu fiz? Eu reorganizei para deixar de uma forma bem orientada e vocês ficarem, né, bem orientados quanto a isso. Tá bom? Então, mesma região, lados diferentes, eu tenho ângulos iguais. Vamos falar de números agora, né? Já que vocês gostam muito de número, eu acredito que a parte da matemática que envolve números, vocês adoram. Então, se esse ângulo daqui ele for 120 graus, 120 graus, como eu tenho essa propriedade, ó, estou na mesma região e em lados diferentes, então esse ângulo aqui também vale 120 graus. Então, são iguais. Por isso que eu disse que quando, né? Por isso que eu disse, rapaz, que nada foi isso, né? Então, por isso que eu falei que quando cair na prova uma questão similar a essa e os ângulos eles forem iguais, não há necessidade de cálculo. É apenas teoria. Beleza? Alguma dúvida até aí, galera? Se não, digam para mim aí. Agora vocês Não, vão... professor. Pronto. Agora vocês vão ver o seguinte. Ó. Vocês vão ver regiões diferentes e mesmo lado, que também pode acontecer isso aí. Eu mostrei para vocês aí em vermelho, né? A mesma região e lados diferentes. Deixa eu alterar a corzinha aqui da caneta. E agora a gente vai ver, vou colocar aqui verdinho,
A gente vai ver agora. Regiões diferentes, porém do mesmo lado. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Estou pintando aqui. Tá bom? Coladinho com vermelho aqui. E vou pegar esse cara aqui. Porque eles estão do mesmo lado, ó, ambos no lado direito. Beleza? Ambos no lado direito, porém em regiões diferentes. Um está na região externa e o outro está na região interna. Isso significa que esses ângulos aí são iguais. Então, ó, se esse ângulo daí for 60 graus, esse daqui também será 60 graus. Por isso que não há necessidade de cálculo para esse tipo aí. No próximo resumo é que eu vou mostrar a vocês que há necessidade da gente calcular alguma coisinha, tá bom? No próximo resumo, a gente explica aí numa boa. Tranquilo? Posso avançar? Na hora. Então vamos lá. Pode sim, professor. Vamos ver aqui. Aí agora a gente vai ver os tipos de ângulo, né? Veja que vimos os ângulos que eram iguais. Também, no meio daqueles ângulos, existem os ângulos suplementares, né? Para quem lembra do comecinho da nossa aula, um ângulo suplementar, lá no comecinho do ano, eu comentei sobre isso rapidamente. Um ângulo suplementar é quando a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Tá bom? É igual a 180 graus. Tranquilo? Então, se eu somar dois ângulos, a soma dele dá 180. Aí a gente chama, quando isso acontece, de ângulos suplementares. Tá bom? Vamos lá, continuando aí. Os ângulos são suplementares quando eles são da mesma região e do mesmo lado. Então, esse caso aqui, ó, mesma região, então vou botar todo mundo na região interna e mesmo lado. Veja que até quando eu pinto aqui, você olha e já consegue observar que os tamanhos desses ângulos, ó, são diferentes. Então, você consegue ver a olho nu essa diferença. Tá bom? Então, quando está na mesma região e no mesmo lado, vamos imaginar que aqui seja o A e aqui seja o ângulo B. Então, A mais B dá 180 graus. Então, você tem essa ideia aí. Vamos pensar em números. Vamos imaginar aí que no lugar do A aqui, eu tenho, né, lembra lá do... Eu tenho aqui 50 graus e eu quero saber esse X. Fosse uma questão aí para você fazer. Então, eu tenho X e tenho 50 graus. A soma dos dois tem que dar 180. Então, é só pegar dos 180 graus, ó, fazer a continha. 180 menos 50. Responda aí para mim. Quanto é 180 menos 50? Calcula aí para mim. O professor já está sexta-feira, cansado. Ele não sabe calcular mais não. Esqueceu. Diga, Cauã, quanto deu aí? 180 menos 50. 130, não é isso? Então, ó, 130 graus. Então, veja que até o cálculo ele é fácil. Bom? Então, é só escrever lá rapidinho e o cálculo vai ser fácil de resolver isso aí. Professor, só existe esses aí que são suplementares? Oi, Cauã, pode falar. Só vai somar quando for o ângulo igual? Não, na verdade, quando você tiver na mesma região e do mesmo lado, os ângulos estiverem no mesmo lado, na mesma região. Se caso tivessem lados diferentes, aí você já sabe que é igual. Você já marcaria igual, por exemplo, era 50 embaixo e ia ser 50 em cima. Entendeu? Se fosse lados diferentes. Mas como estão do mesmo lado e também estão dentro da mesma região interna, então você tem que fazer essa operaçãozinha aí de 180 menos aquele ângulo que foi dado. Não se preocupe não que nos exercícios vai ficar bem mais claro para vocês, porque vocês vão trabalhar apenas com números, né? Aqui eu estou falando ainda da teoria, aquela coisa toda, só para armazenar. E outro detalhe, como eu disse... Eu achava que era para somar. Ah, não. Você vai subtrair para encontrar o valor. Na verdade, a soma dos dois é que tem que dar 180 graus. Aí, se a gente for fazer a operação inversa aqui, ó, pegando essa fórmulazinha, para quem gosta de fórmula, mas isso não é fórmula não, tá bom? Só estou dando um exemplo aqui. Se eu pegar aqui esse espaço aqui, ó, jogar o B para o lado de lá, eu acredito que vocês já estejam vendo equações em álgebra, né? Então, esse B vai negativo, então por isso que dá uma subtração.
Fica 180 menos B. E aí você encontra o ângulo. Por isso que vira uma subtração. Então, um detalhe interessante. Esse tipo de ângulo aí, né, esse formato, não só existe esse tipo, também existe o tipo em que são regiões diferentes, porém lados diferentes. Tá bom? Regiões diferentes, lados diferentes. Eu vou dar um exemplo aí, deixa eu apagar aqui para você não se confundir. Eu vou deixar o mesmo camarada aí na região interna, só vou trocar a cor. Deixa eu colocar aqui. Rapaz, nem a cor quer ficar assim, vermelho. Agora, e vou colocar esse cara aqui, ó. Ele está na região externa. E esse aqui está na região interna. Né? Então, um na região interna, outro na região externa. E esse cara aqui é o X, que eu estou chamando de X aí. Só que, por eles estarem em regiões diferentes, eles também estão em lados diferentes. Então, quando isso acontece, automaticamente você já diz, ó, o valor de X e 50 vai ser a subtração, ó, 180 menos 50, no caso, 130. Tá bom? Então, você consegue ter essa relação aí rápida quanto a esse tipo de ângulo aí. Ok? Para vantagem de vocês, esse é o único tipo de ângulo que existe lá, tanto os iguais quanto os suplementares. Nesse feixe de paralelas aí, a gente não tem outras propriedades angulares. Só existem essas propriedades. Por isso que o interessante vai ser você memorizar esse resumo. Mas, como eu disse a vocês, não é para decorar, é memorizar. Professor, como é que eu memorizo isso aí? Respondendo exercício, tá bom? Então, respondendo exercício, você memoriza isso aí numa boa. Na prova, professor, o senhor vai colocar esse resumo para a gente? Prometo a vocês que eu colocarei sim esse resumo, do jeitinho que está aí na tela. Você pode até tirar um print aí da tela do seu computador, do celular, para quando estiver fazendo os exercícios, você não precisar assistir o vídeo todo. Você fica sempre observando esse resumo aí e vai conseguir resolver as questões. Eu vou mostrar a vocês como utilizar o resumo para usar. E aí, claro, quando chegar no primeiro ano do ensino médio, aí na prova eu não vou colocar esse resumo para você. Porque eu já tenho convicção de que, passado 2 anos, você já memorizou essa informação. Outro detalhe interessante em relação a isso aí é aquilo que eu falei. Você já deveria ter visto esse conteúdo desde, eu não digo nem o 6º ano, mas, na verdade, desde o 4º ano do ensino fundamental 1. Né? Ter essa ideia anular. Tá bom? Só que, infelizmente, a gente sabe como é o sistema, né, de ensino em Pernambuco, então a gente sabe que acaba um conteúdo ou outro sendo deixado de lado. Né? Então, sendo deixado de lado. Mas então, vamos lá, vamos com fé, vocês estão vendo agora. Igual ao assunto anterior, vocês aprenderam a construir, né, a desenhar geometricamente junto comigo, também vão aprender essa parte aí dos ângulos numa boa. Eu garanto, estou pegando na mãozinha de vocês, né? Vocês não estão sós, tá bom? Então, vocês estão comigo e a gente vai junto aí. Se você folhear aí o livro de vocês, vocês vão ver que já vai ter alguns cálculos para a gente fazer referente a esse assunto. Mas já, já. Bom, vamos lá. Vamos ver, vamos praticar, né? Como eu disse a vocês, o conteúdo teórico é somente essa parte aí. Não existe nada mais, né? Eu achei até engraçado, porque como o livro ele deixou um pouco desorganizado, né? Não é culpa do livro, mas é porque depende do matemático que escreveu. Então, provavelmente, o professor que escreveu o livro, para ele, a ordem era aquela. A ordem era aquela, tá bom? Então, para ele, a ordem era aquela. E aí, cada professor, vai depender de cada professor a sua temática, né? No caso da gente, basta esse resumo. Aí eu pergunto rapidinho, para a gente ir para os exercícios. Até aqui, tudo ok? Está com alguma dúvida, alguma coisa a perguntar? Beleza. Então vamos embora. Vamos praticar aí. Vamos ver os exemplos. Aí, vê que eu coloquei o resuminho aí do lado. Tá bom? No lado esquerdo está o nosso resumo. Para quê? Para vocês aprenderem a utilizá-lo. Porque não adianta, como eu disse, não é para decorar, é para memorizar, tá bom? Para saber como usa ele. Como utilizar esse resumo a nosso favor.
Como é que a gente faz isso? Ele está dizendo, sabendo que R é paralelo a S, pode-se afirmar que o valor de 2M é. Ele quer saber o valor do dobro de M. Para saber o dobro de M, óbvio, a gente precisa saber quem é M. Tá bom? A gente precisa saber quem é M. Ah, professor, como é que a gente vai saber quem é M aí? Vamos analisar os ângulos. Antes da gente chegar no valor de M, vamos analisar. Ó. Eu vou pintar aqui de vermelhinho para deixar destacado o ângulo aqui para a gente. São esses dois ângulos. Aí vamos pensar aí. Ó. Esses dois ângulos estão em regiões o quê? Diferentes ou iguais? Digita no chat, eu falo no microfone aí. Fica à vontade, mas diz para mim aí. Em que regiões eles estão? Vamos participar. Vamos lá. Você sabe que eu gosto muito da participação de vocês. É muito importante essa participação. Né? Meio que... Uma região interna e outra na externa. Isso, uma na região interna, outra na externa. Né? São regiões diferentes. Vamos olhar para o nosso resumo. Onde é que a gente tem, aparecendo no nosso resumo, regiões diferentes? Ó. Temos aqui e temos aqui. São dois lugares que têm regiões diferentes. Vamos para o próximo passo. Agora, eles estão do mesmo lado ou estão em lados diferentes? Mesmo lado ou lados diferentes? Mesmo lado, professor. Mesmo lado. Muito obrigado, Heloísa. Então, estão do mesmo lado. Ó. Então, todo mundo está do lado direito. Então, estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, só tem essa opção, né? Porque aqui diz lados diferentes. Então, só tem essa opção. Então, a opção que está com 2 asteriscos significa que é a nossa resposta. Se a gente seguir o caminho, o que é que ele diz? Ó? Que eles são iguais. Então, esses dois ângulos são iguais. Se eles são iguais, eu vou fazer a continha. 5m menos 37 é igual a m mais 12. Fazendo a conta, ó, 5m permanece aqui. O menos 37 vai para o outro lado. Indo para o outro lado, ele vai positivo. Aí eu pergunto a vocês, rapidinho, antes de ingressar. Vocês já chegaram a ver equações em álgebra? Eu acredito que sim. Né? Se não chegou, já era para ter chegado. Né? Na verdade, desde o ano passado. Confirma aí para mim, para né, a gente não sair pisando aí em pedras. Então, tá negativo, vai para o outro lado positivo. Né? Então, vai ficar igual a m mais 12, e aí agora mais 37. Professor, acho que a gente não vai trabalhar a equação, não. Vocês não chegaram a trabalhar a equação ainda não, foi? Ótimo. Então, depois eu vou mandar... Depois eu vou preparar um resuminho para vocês para explicar bem sobre a equação. Na verdade, depois não. Após o término dessa questão, eu dou uma pincelada para vocês. É importante isso, porque as equações ela vai estar presente na vida de vocês. Vocês vão ver que é fácil, não é difícil não, tá bom? Então, eu explico a vocês já já. Meio que a gente vai fugir um pouco da nossa temática, mas aí não tem problema. Quando for na próxima aula, como a gente vai resolver exercício, né? Se eu não me engano, vocês têm aula presencial terça-feira ou não? Você sabe me dizer? Eu não cheguei a ver o horário. Professor, se eu estiver enganada, não, porque a gente tem segunda e parece que sexta também, presencial. Entendi. Mas provavelmente eu acho que eu estarei presencial lá com alguma turma. Então, se eu estiver com alguma turma lá, vai ser difícil a gente se encontrar online, mesmo por lá. Então, provavelmente a gente vai ficar fazendo exercício. E se caso isso vier a acontecer, na sexta-feira... Se eu sair da aula é porque a internet... Sem problema, Thaís. Tranquilo. Tá bom? Então, eu vou terminar essa questão aí. E prometo a vocês que a gente não vai encerrar o assunto por aqui. Mesmo a aula terminando, a gente vai, na próxima aula, responder mais questões envolvendo isso aí, responder as questões do livro, tá bom? Seja presencial, seja online, a gente dá um jeito. Mas a gente vai responder porque eu me sinto no dever de que vocês aprendam direitinho, principalmente essa parte de equação. Então, tá lá, ó. 5m, aí 12 mais 37. Soma aí para mim, quanto é 12 mais 37? Aqui, ó, vamos somar isso aqui. Quanto é 12 mais 37? Fala aí para mim. 49. 49, isso mesmo.
Aí eu vou trazer para cá, ó, porque eu não tenho espaço, vou trazer a continha para cá, tá bom? Vou repetir o 5M e vou observar o seguinte, ó, eu tenho um M nesse lado de cá. Se eu tenho um M nesse lado de cá, eu tenho que deixar ele pertinho do outro M. Então, e esse M que está aqui, ele é positivo. Para mim deixar ele do outro lado aqui, ele vai ter que ir com o sinal trocado. Então, se ele é positivo, ele vai vir negativo. Aí ele fica juntinho do outro M, coladinho. Aí ele não chora, né? Ele fica feliz. Aí agora eu vou fazer a operação. 5M menos M vai dar 4M. Tá bom? Então, 5M menos M vai dar 4M. 4M igual a 49. M vai ser igual a 49 dividido por 4. Aí calcule aí para mim quanto é 49 dividido por 4, por favor. Faça essa divisão aí. Diga aí quanto é que vai dar. 49 dividido por 4. 12,25, professor. 12,25. Pronto. Encontramos o valor de M. Muito cuidado para não marcar aqui a letra B, ó, porque o valor de M está aqui. Mas a gente não está perguntando qual o valor de M. A pergunta aqui é quanto vale 2 vezes M? Então, eu tenho que fazer esse cálculozinho extra aqui. 2 vezes M. M é 12,25. E 2 vezes 12,25 é 24,5. Aí sim a gente chega à nossa resposta. É a letra D de dado. Beleza? Tranquilo aí? Pronto. Ó, a gente poderia fazer mais questões envolvendo isso aí, porém, eu vou quebrar um pouquinho a nossa aula. Né? Eu não imaginava que vocês não tinham visto equações ainda, principalmente equações de primeiro grau. Né? Inclusive, até o livro de vocês cobra isso. Né? Então, como vocês não viram a equação, eu vou dar uma pincelada. Você vai aprender o que você precisava ter aprendido no ano passado ou no ano anterior. Você vai aprender aqui em 5 minutinhos. Combinado? Então, armazena o que a gente viu até agora, guarda para a geometria. Quando for na nossa próxima aula, a gente vai responder muitas questões, vai usar esse resumo com tranquilidade, mas a partir de agora eu vou fugir um pouquinho lá para a álgebra, tá bom? E essa fuga lá na álgebra, deixei a tela aí toda branca, essa fuga lá na álgebra é uma fuga importante para vocês. Professor, que danada é equação? Equação é tudo aquilo que contém uma variável. Professor, o que é uma variável? O x. Por exemplo, um x, o a, uma letrinha que você não conhece. Vou dar exemplos de equação. X mais 2 igual a 5, por exemplo. X menos 3 igual a 4. Ok? Então, são exemplos de equações que a gente está vendo aí. É quando eu tenho isso, é a equação do primeiro grau com uma única incógnita. E a gente só vai ser necessário a gente ver esse tipo de equação. Existe a equação do segundo grau, equações de terceiro grau e por aí vai. Só que, para o nosso contexto, só é necessária a equação do primeiro grau. Bom, vamos lá, professor. Explica a gente aí um pouco mais sobre essa parte de equação. Toda vez que a gente tem as situações de equação, veja que esse tipo de equação aí, rapidamente você consegue resolver. Se eu perguntar a você, olhando para a primeira equação, qual é o número que está substituindo aquele x ali, para que, somado com 2, dê 5. Qual seria esse número aí? Você de cabeça vai dizer. Qual seria o número? Somado com 2 dá 5. O 3, não é isso? 3. Então, se você observar, ó, 3 mais 2 dá 5. Automaticamente você percebe isso na sua mente. Você consegue descobrir isso aí mentalmente. Mas sabia que esse cálculo que foi feito na sua mente foi exatamente esse cálculo aqui. Ó. Eu peguei o mais 2, que estava positivo, e joguei para o lado de cá, negativo. E aí ficou x igual a 5 menos 2, que dá 3. Ah, professor, mas eu fiz de cabeça, tá bom? Mas sim, você fez de cabeça. Mas é bom você saber como foi o processo que sua cabeça fez. Você pode pensar que não fez isso, mas seu cérebro ele fez isso. Esse foi o cálculo que seu cérebro fez. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó.
Eu quero descobrir qual o valor de x. Agora eu vou evitar usar o cérebro. Você vai evitar usar o cérebro e quer descobrir o valor de x. Aí ele está dizendo que x menos 3 é igual a 4. Então, ó, o número negativo, né, está menos 3, está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, a gente vai ter x igual a 4 mais 3. Né? Então, x é igual a 7. Aí você, professor, mas de cabeça eu já tinha sacado que era o número 7. Né? Mas eu estou mostrando a você o que acontece nos bastidores. Isso é equação do primeiro grau. Isso é o que é necessário para a gente. Tá bom? O que é suficiente. Aí, claro, se você observar, na nossa questão aí, apareceu isso aqui. Deixa eu colocar aqui um valor diferente. Eu tenho uma equação diferente das outras duas que a gente tinha visto. Ou seja, é quando eu tenho uma igualdade entre duas equações. Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas equações, não é diferente. É a mesma coisa. A única diferença que vai ter aí é você deixar todo mundo que está com x de um lado só e todo mundo que não tem x do mesmo lado, né? Ou seja, em lados diferentes com o do x. Né? Então, deixar todo mundo pertinho. Todo mundo que é primo aí, parente, deixa eles pertinho. Né? E aí, professor, qual é o lado? Eu tenho que sempre deixar o lado x no lado esquerdo? Eu tenho que jogar os números sempre para o lado direito? Não, não existe lado. É você que escolhe, tá bom? Você que escolhe o lado. A única coisa que você tem que memorizar é que os números que tem x, que tem a variável, né? Eles têm que ficar pertinho, coladinho. E os números que não têm a variável, eles também têm que ficar coladinho, só que longe do pessoal da variável. Né? Como assim, professor? Vamos lá, eu vou fazer um pouco diferente do que a gente fez. O x aqui está positivo. Quando não aparece, é porque ele está positivo. Então, ele vai para o outro lado o quê? Fala para mim no chat aí ou no áudio. Esse x vem para o outro lado como? Negativo. Negativo, isso mesmo. Vem negativo. O 3 aqui está negativo. Vai para o outro lado o quê? Positivo. Então, vê que eu fiz uma inversão aí, como se fosse um ciclo. O 3 vem para cá, então vai ficar 2 mais 3. E o x vai para o outro lado, então vai ficar 2x menos x. Quanto é 2 mais 3? 5. E quanto é 2x menos x? X. Eu tenho 2x, retiro um x, então sobra somente um x aí para a gente. O resultado, ó, tá aí, 5 igual a x. Pode, professor, escrever assim? Pode sim. Independente se você escreveu x igual a 5 ou 5 igual a x, o resultado é o mesmo, tá bom? Então, ó, eu espero que vocês tenham entendido aí. Agradeço a vocês a nossa contribuição, tá bom? Para a equação. E conto com vocês aí na próxima aula. Né? O nosso tempo aqui já encerrou-se aí. Conto com vocês aí na próxima aula. Terça-feira, qualquer coisa, eu vou passar as atividades para vocês, para na sexta a gente ter nosso encontro online, tá bom? Até lá eu mando mais informações. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.